Bom, retornando, pessoal. Outro aspecto importante de você caracterizar no seu persona é o estilo de vida, né? Qual é o estilo de vida que ele possui? Que atividades ele gosta? Quais são seus interesses? Quais são suas opiniões? É como a pessoa vive. E o estilo de vida, tanto o que ele tem ou o que ele deseja, influencia as necessidades, desejos e comportamentos de compra e utilização desses produtos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma notícia sobre Harley Owners Groups, um estilo de vida sobre duas rodas, né, que já é considerado um estilo de vida. Então, várias pessoas que andam em grupo, eles têm todo um conjunto de características, de comportamentos, de compra relacionado entre eles. Então, é um grupo, então é o estilo de vida que eles levam. Aqui um exemplo de propaganda da Olímpicos, né, uma coleção voltada para o estilo de vida esportivo. Aqui um outro exemplo, mulheres com estilo de vida ocupado impulsiona o mercado de cosméticos. Então aqui é um exemplo de um nail bar, né, que é tipo um salão, né, que possui bebidas e um processo de bar. Então, estilo de vida é o que a pessoa gosta. É um estilo de vida ocupado, um workaholic, é um estilo de vida mais tranquilo, em paz, é um estilo de vida mais esportivo, saudável. Né? Então, no estilo de vida você está falando de valores, você está falando do que ele gosta de fazer, com o que ele gasta o dinheiro dele que sobra, né? Depois de pagas as despesas básicas. Bom, o outro elemento é o processo de decisão de compra. Então, quando a gente estava falando lá na jornada do usuário, tem um pouco de relação com o processo de decisão de compra, mas não somente, tá? Eu vou chegar lá na jornada do usuário. Então, quando eu falo em processo de decisão de compra, é aquele processo que você, enquanto consumidor, passa quando você vai comprar algo. Né? Então, primeiro você reconhece a tua necessidade, né? Você reconhece um problema que não é necessariamente um problema, né? Por exemplo, tem algumas coisas que você percebe pela falta, acabou a gasolina do meu carro, acabou o pão, né? Minha roupa de trabalho rasgou, preciso comprar outra. E outras que o reconhecimento ele aparece a partir de estímulos da comunicação e do marketing. Então, você viu uma propaganda de um celular novo, do iPhone 11, e você fala, meu Deus, preciso comprar esse celular. Então, aí foi um estímulo que fez com que você reconhecesse uma necessidade. A partir disso tem o processo de busca de informações, você vai buscar informações por diferentes canais com outras pessoas, vai avaliar, então como que você avalia as alternativas e como que você escolhe aquilo que você quer, como é que você decide, processo de compra e o pós-compra, tá? Só que a gente vai ver que esse processo de decisão, ele é sequencial e é claro que ele nem sempre você passa por ele de uma maneira tão clara, tá? A gente vai entender por quê. Então, o que envolve, o que influencia, né, o consumidor? Então, quando você vai pensar em quem é teu personagem, você tem que pensar também que tipo de produto ou serviço que você está vendendo, que você está oferecendo. Então, você tem que observar a importância da compra para o consumidor, porque quanto mais importante for aquela compra, é, aquela aquisição para ele, mais ele vai ter um processo de decisão mais deliberado, mais complexo. Qual é o risco que ele percebe naquela decisão? Então, uma coisa é você comprar pão para o café da manhã. O risco percebido e a importância da compra são muito baixos. E outra coisa é você, por exemplo, contratar um serviço de um dentista para fazer um implante, ou você comprar uma casa, né? A percepção de risco é alta, a importância da compra é alta. Dificuldade de escolha, quanto mais difícil você escolher entre diferentes alternativas, tá? Torna a compra mais complexa, e os custos da compra. Então, quando a gente fala no processo de decisão, você tem esses elementos que fazem com que esse processo ele seja diferente. Então, o processo de decisão para a compra de uma casa, você vai ter essas etapas aqui muito bem delimitadas, né? Quando você pensa agora na compra, como eu citei, de um pão, é tudo muito, é automático, é meio que automatizado. Nossa, preciso comprar pão para café da manhã, tem padaria e o mercado. Bom, a padaria que está aberta, você avalia as alternativas, então eu vou lá, você chega lá na hora de comprar.
Aí você olha do lado, acabou de sair o pão de queijo. Então você vê, você tinha tomado toda a decisão, mas no momento da compra você foi influenciado por alguns elementos do ponto, né? E aí você compra aquilo. O pós-compra, você chega em casa, o teu pão tá uma delícia, o pão francês, tá fresquinho, tá crocante, você passa a manteiga, ele derrete. Você vai provar o pão de queijo, tá quente, mas não tá tão gostoso. Então isso é um pós-compra, né? Falando de uma maneira mais simples, tá? Aqui é a questão do envolvimento, né? Então, quanto maior o envolvimento, mais deliberado será o processo de decisão. Então, a decisão, o processo é diferenciado. Então, quando eu tenho produtos de baixo envolvimento, eu tomo decisões mais automáticas, tá? E essas decisões automáticas, elas são baseadas no que a gente chama de heurísticas, regras de decisão. Como assim? Então, por exemplo, sonho de valsa é algo que nós conhecemos bem. Você vai comprar um bombom, você chega num local ali, você vê o sonho de valsa e umas duas marcas que você nunca viu na vida, com embalagem similar. Há uma grande probabilidade de você escolher o sonho de valsa, que é algo que você já conhece, você já confia, do que você arriscar pegar o outro. Então, em decisões de baixo envolvimento, você vai conseguir, você vai fazer escolhas mais automáticas, né, com base naquilo que você já conhece. Alto envolvimento não, você pensa melhor. Então, voltando lá para o nosso persona, você tem que pensar o quê? Como que é o processo de decisão dele? Né? Algo que ele pensa, que ele tem medo, risco envolvido, que ele considera importante. Então, imagina que você vai construir um persona que vai comprar um apartamento. Né? Quais são os receios? Né? O receio de o local não ser muito seguro, o receio do financiamento não sair em tempo, o receio de eu ter problemas, né, no prédio futuro, de ter uma vizinhança barulhenta. Então, quais são os medos? Porque daí, em cima desses medos, você consegue trabalhar também em cima dos argumentos de venda, dos argumentos de comunicação. Tá? Outro elemento que é extremamente importante é você saber, que também está relacionado à jornada do usuário. Qual o nível de conhecimento e experiência com a oferta e análise? Então aqui eu gosto de usar esse exemplo da Netflix. Né? Como não tem como eu perguntar para vocês, mas boa parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, conhecem o Netflix, né? Gostam do Netflix, opa, e assinam o Netflix. Nas turmas que eu perguntei isso, às vezes tem um, dois ou três que não assinam, ou que usam de outra pessoa, mas eu considero como assinante porque alguém está pagando por aquilo ali. Então, quer dizer, para você poder gostar e ter um comportamento, né, partindo de uma lógica, você tem que conhecer. Né? É claro que em algumas situações você assina, aí depois que você conhece, daí você decide se gosta ou não. Pode acontecer. São compras mais que a gente considera como não planejadas. Agora, se eu perguntar para vocês, Matchbook, você conhece? Não. Né? Gosta? Como é que você não gostar se você não conhece? E você assinaria? Não tem como você falar que você vai assinar ou não se você não conhece e nem sabe se vai gostar ou não daquilo ali. Né? Então, aqui, o que você tem que observar? Então, por exemplo, conforme o público, então vamos supor que você está ali desenvolvendo, né, se resolve produzir, fazer uma linha de produtos sem glúten. Tá? E aí você fala, bom, eu vou direcionar para o público, né, fit, e eu tenho público celíaco. Né? Eu tenho dois personas ali que podem ser os meus públicos-alvos. E aí tá, eu tenho um produto muito bom, de altíssima qualidade e tal, mas só que eles não me conhecem. Como é que eu vou fazer eles comprarem? Não tem como. Eles têm que me conhecer, gostar, né? Ou conhecer, comprar, gosta e repetir a compra. Só que eu tenho que ter esse processo. Esse processo tem que repetir para que eu consiga, de certa forma, fazer com que ele continue comprando de mim. Tá? Então, isso aqui é um elemento importante. Então, quando vocês vão construir personas, porque podem ter vários, né? Lembra das estratégias que eu falei de crescimento do marketing? Um novo produto, né? Quer dizer, eu aumentar as vendas do meu produto atual para o meu mercado, pegar meu produto atual e passar para um outro mercado, ou lançar um novo produto para o meu público, ou um novo produto para um novo público. Tá? Outro elemento, em que estágio teu consumidor está na jornada do consumidor? O que seria isso aqui? Tá? Então, por exemplo, descoberta, consciência. Então, vamos supor que você acabou de lançar teu produto. Eles não fazem a menor ideia de que você existe. Então, eles estariam aqui, eles nem conhecem. Então, ele está nesse estágio inicial da descoberta, da consciência, ele não sabe, você tem que falar para ele.
né? Como é que você vai fazer ele despertar o interesse se você não falar para ele sobre isso? Então, aí ele se interessa, quer dizer, ele já conhece e tem o interesse, né? Aí ele desperta o desejo, tá? Aí ele compra e daí tem a questão do pós-compra. Funil de vendas trabalha muito com esse conceito também. Então, quando eu falo em jornada do usuário, tem muito essa relação de eu entender, né, de duas formas. Os meus consumidores, né, o meu público-alvo que eu já atendo, em qual que ele está. Você fala, não, professora, mas o meu público já compra, mano. Então tá, mas se você quer aumentar as vendas, você vai aumentar como? Você vai aumentar ela para esse público que já está comprando, então como é que você pode fazer? Ah, eu vou lançar um novo portfólio. Se você vai lançar um novo portfólio, você tem que fazer eles conhecerem que tem, porque eles já gostam de você, então você vai trabalhar nisso. Agora, não, eu quero vender para um outro público que eu sei que é potencial para mim. Bom, então eles não passaram, então eles não conhecem ainda, certo? Então você faz um trabalho para que eles conheçam primeiro, despertem interesse e resolvam comprar esse produto, tá? Esse aqui é um modelo que a gente chama modelo de hierarquia de efeitos, que tem relação com a jornada do usuário. Então aqui a gente tem as etapas, o cognitivo, o afetivo e o comportamental. Cognitivo é questão de conhecimento, conscientização, né? Aqui são diferentes modelos, mas que falam de coisas bastante similares. Né? Aqui é a atenção, que é você chamar a atenção, aqui conscientizar e fazer a pessoa conhecer, expor, ela recebe e você tem uma resposta cognitiva de conhecimento. O afetivo, ele desperta interesse e quer comprar aquilo. E o comportamental, que é o que interessa, que é partir para a ação de uma vez. Tá?